Todos, meu nome é Glauber Soares, é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos exatamente falar um pouquinho aí sobre o sistema cambiário brasileiro, ou títulos de créditos, como vocês queiram chamar, né? Então tentarei passar aqui para vocês um resumo, né? Não é um curso em si, não é uma aula sobre tudo, a gente não tem a intenção de esgotar todos os temas, mas é apenas umas pequenas informações sobre o sistema cambiário brasileiro. Inicialmente é importante a gente ver que nós temos aí no artigo 887 e seguintes do Código de Processo Civil, Código Civil, nós vamos ter exatamente a matéria aqui relacionada aos títulos de crédito. Primeiro a gente precisa saber o que é um título de crédito, né? Então, título de crédito é um documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. Somente produz efeito quando preencha os requisitos legais. Então, isso é o que seria um título de crédito. E a gente tem a informação em que nós temos dois tipos de títulos de crédito. Os títulos de crédito judiciais, que são a sentença, por exemplo, a sentença judicial, e vamos ter aí os títulos executivos extrajudiciais. O artigo 784 do CPC, ele vai tratar exatamente dos títulos de créditos extrajudiciais. Nós temos aí a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture, o cheque e tanto outros títulos de créditos que nós vamos ter extrajudiciais enumerados pelo Código de Processo Civil. Qual é a diferença aí de um título de crédito extrajudicial para um documento que não seja um título de crédito? O que nós temos de grande valia é porque com o título de crédito extrajudicial a gente elimina a fase de conhecimento do processo, a gente já pode entrar diretamente na fase do processo de execução. Eu pulo a fase de processo de conhecimento e entro já na fase de processo de execução. Então a gente ganharia bastante tempo com relação a isso aí. Bom, nós temos, portanto, umas características principais dos títulos de crédito. Primeiro, nós teremos aí a autonomia, a literalidade e a incorporação ou chamada de cartularidade. O título de crédito, ele é autônomo, né? Ele possui autonomia. Essa é a grande vantagem do título de crédito. Significa dizer o quê? Que uma vez criado o título de crédito, ele pode circular livremente entre as pessoas. É isso que garante ao título de crédito essa circulação dos títulos de crédito. Por quê? Porque na realidade nós vamos ter exatamente essa autonomia dos títulos de crédito, que é exatamente facilitando assim com que o título circule perante a sociedade, a população, de forma geral, no comércio em geral. Então, na realidade, nós temos essa autonomia dos títulos de crédito. Outro ponto que nós temos é a literalidade. Pela literalidade, nós vamos estabelecer que o título de crédito, ele é aquilo que nele contém, conforme a gente viu lá no conceito dos títulos de crédito, ou seja, de acordo com o que o título de crédito está escrito, é aquilo que ele vai se representar. Vou dar um exemplo. Se nós temos, por exemplo, um cheque no valor de R$500, significa dizer que aquele cheque vale R$500. Então é uma garantia tanto para o credor como para o devedor essa literalidade. Por quê? Porque quando ele está escrito, ele significa que eu vou receber os R$500 e eu terei o direito de pagar somente os R$500. Isso faz com que nós não tenhamos aí títulos de créditos orais. Nós se deparamos exatamente com a situação de que no momento, por exemplo, nós temos exatamente a dificuldade dos títulos orais, né? Nós não temos títulos orais. E também a própria internet, às vezes ela dificulta essa criação dos títulos de crédito em razão dessa oralidade que muitas vezes acontece. E por final nós temos a incorporação ou cartularidade. O que é que significa com incorporação ou cartularidade? Significa dizer que o título de crédito é
formado por uma cártula. Então, o documento, o título de crédito, ele é composto exatamente por uma cártula. Então, essa cartularidade é exatamente a cártula. Se eu tenho um cheque, aquele documento, o cheque, ele é chamado de cártula. E nós temos que ter atenção, porque para mover uma ação de execução, é obrigatório esta cártula. Eu tenho que juntar essa cártula. O processo judicial eletrônico, inclusive, ele desafia isso. Por quê? Porque, na realidade, você poderia, de repente, juntar um título, digital, você digitalizar um documento, e aí você estaria perdendo a cartularidade. Tanto assim é que em alguns tribunais, como é o caso do nosso, do TJRN, ele editou uma resolução em que, ao você mover uma execução, você terá que depositar o título de crédito original na secretaria da vara, para não ferir exatamente a cartularidade. Os títulos de crédito, eles podem ser classificados em alguns modelos. Então, por exemplo, pode ser, quanto ao modelo, ele pode ser livre ou ele pode ser vinculado. O do modelo livre é aquele título de crédito que você cria e ele não precisa atender nenhuma forma própria. A lei apenas vai estabelecer algumas regras em que deve conter alguns requisitos legais, e aí você vai ter, como por exemplo, a nota promissória, a letra de câmbio, são de modelos livres. Diferente, por exemplo, do modelo vinculado, porque no modelo vinculado ele necessita de uma forma própria prevista em lei. Por exemplo, a duplicata é um título de crédito de modelo vinculado. Ele está vinculado a uma compra e venda ou a uma prestação de serviço. Significa dizer que eu só posso emitir uma duplicata se houver aí uma compra e venda ou uma prestação de serviço. Quanto à circulação, o título pode ser ao portador ou ele pode ser nominativo. O título ao portador significa aquele que não tem o nome do beneficiário, ele não tem o nome do credor. O credor do título ao portador é exatamente aquilo que o porta. Então, se eu emito um cheque e não consta o nome do beneficiário no cheque, nós chamamos isso de cheque ao portador. Se porventura ele tiver o nome do beneficiário, a gente chama isso de título nominativo, é porque ele consta expressamente o nome do beneficiário. O título nominativo, ele pode ser a ordem ou não a ordem. O título que é a ordem, ele vai ser exatamente circulado por aval, ele pode ser circulado por endosso, e no caso do título não a ordem, ele circula mediante a seção civil de crédito, Você faz a seção civil de crédito. Bom, quanto às hipóteses, apenas acrescentando aqui que o título à ordem, ele circula pela seção civil de crédito, mas ele também pode circular por endosso. O título à ordem, ele também vai circular por endosso. Com relação à classificação, as hipóteses de emissão, ele pode ser um título não causal ou abstrato. Nós temos aí o cheque, a nota promissória, podendo ser emitido por qualquer motivo, e um título causal nós temos exatamente a duplicata, porque ele necessita de uma causa própria para ser criada, que é, por exemplo, como eu já falei anteriormente, uma prestação de serviço ou um contrato de compra e venda mercantil. Bom, nós temos também a hipótese aí quanto à estrutura, que é a ordem de pagamento ou a promessa de pagamento. Então, o título que ele é vinculado como ordem de pagamento, nós temos o cheque, a letra de câmbio ou ainda a duplicata. Esses são títulos que possuem ordem de pagamento. Já a promessa de pagamento é exatamente a nota promissória, daí vem esse nome nota promissória, porque ele é uma promessa de pagamento. Bom, nós vamos falar agora de alguns tipos de atos cambiários, como por exemplo o aceite. O aceite é o ato cambiário pelo qual
o sacado aceita a ordem de pagamento dada pelo sacador do título, vinculando-se ao pagamento do título como devedor principal. Então, quando um devedor ele assina uma letra de câmbio, por exemplo, ele está dando o aceite naquela letra de câmbio. Quando ele assina uma duplicata, ele está dando o aceite naquela duplicata. Então, é esse ato, o ato de assinar, ele está dando a concordância, a anuência de que ele vai assumir a obrigação que aquilo ali lhe é imposta. Isso é chamado de aceite. O aceite ele pode ser recusado no todo ou parcialmente pelo sacado. Dessa recusa surgem alguns efeitos. O primeiro efeito é a não vinculação do sacado ao pagamento do título e o vencimento antecipado do título de crédito. Então, quando porventura o sacado ele não aceita o título que foi posto a ele não aceitando, então neste caso nós temos a recusa do aceite, fazendo com que ele não fique obrigado a efetuar o pagamento e, consequentemente, vai gerar o vencimento antecipado do título. No caso, pode ocorrer a recusa parcial, que ela é denominada de aceite limitativo ou aceite modificativo. Ou seja, o sacado aceita a ordem de pagamento, mas, neste caso, ele faz algumas condições, ele modifica, por exemplo, o local de pagamento, ele modifica a data do vencimento, e aí, nesse caso, o que nós temos é chamado de aceite limitativo. Com a recusa parcial, também gera o vencimento antecipado do título de crédito. Existe também um assunto importante, é o endosso. O endosso, nós vamos ter o endosso em preto, o endosso em branco, o endosso impróprio, o endosso mandato e o endosso calção. O endosso nada mais é do que uma forma de transferência de titularidade do crédito. Quando eu tenho um título à ordem, eu posso exatamente transferir esse título por meio do endosso, como eu já falei anteriormente. Então, no título que nós temos a transferência por meio do endosso, eu posso fazer no endosso em preto ou no endosso em branco. O endosso em preto é aquele que o endossatário, que é exatamente a pessoa que irá receber o título de crédito, é identificado com seu nome pelo endossante no ato da transferência do título. Portanto, o endosso ele vai exatamente gerar essa transferência de titularidade do crédito. O beneficiário ele passa a ser uma outra pessoa que não aquela que está constante no título. O endosso é feito mediante a assinatura do credor no título de crédito. Quando o credor ele endossa e coloca o nome do próximo beneficiário, esse endosso é chamado de endosso em preto. O endosso em branco é quando não há identificação do endossante no ato da transferência do título, o que passa a circular por mera tradição, fazendo com que nós tenhamos aí exatamente um título ao portador. Então, o endossatário ele não é identificado pelo endossante, nós não temos essa identificação do endossatário pelo endossante, e aí ele passa exatamente a circular como o título ao portador. Lembro que, na realidade, nós temos duas figuras aí no endosso, né? Nós vamos ter o endossante, que é aquele que transfere a titularidade do crédito, e nós temos também o endossatário, que é aquele que recebe a titularidade do crédito. Outra modalidade que nós temos é o endosso impróprio, é aquele que destina-se a legitimar a posse de certa pessoa sobre um título de crédito sem lhe transmitir o direito creditício. Admite duas modalidades, nós vamos ter o endosso mandato e o endosso calção. O endosso mandato, ele serve para que o mandatário exerça os direitos decorrentes do título de crédito em nome do endossante. Então, eu endossante, na qualidade de endossante, endosso o título de crédito, mas desse endosso ele não transfere a titularidade do crédito. Eu continuo sendo beneficiário do crédito. Eu estou transferindo apenas os poderes para que ele exerça os direitos decorrentes dele. O endosso calção é um endosso pelo qual o endossante transfere o título de crédito ao endossatário somente para garantir o cumprimento de uma outra obrigação.
Ou seja, ele não transfere de imediato, ele transfere mediante uma cláusula de garantia de outra obrigação. Se porventura não se cumprindo a obrigação, então aquele título de crédito servirá como garantia daquele contrato, daquela obrigação que foi devidamente assumida. Outro instituto que nós temos do direito cambiário é o chamado aval. O aval é o ato cambiário pelo qual o avalista garante determinada obrigação assumida pelo avalizado em título de crédito. Ou seja, é quando um terceiro, alheio ao negócio jurídico que foi realizado, ele entra na cadeia de responsabilidade, na qualidade de avalista, fazendo com que ele passe a assumir a obrigação total ou parcial do título nas mesmas condições do devedor. Prezamos, portanto, que em o devedor principal não efetuando o pagamento, o avalista ele terá que efetuar este pagamento. Outro título que nós temos, outro ato cambiário que nós temos é o protesto. O protesto é um ato formal e solene necessário para a produção de determinados efeitos jurídicos. Nós temos protesto por falta de aceite, por falta de devolução do título e por falta de pagamento. De todos esses, é claro, o mais usual é o protesto por falta de pagamento. Então, quando nós temos um devedor não efetuou o pagamento de um título de crédito, o seu credor pode se valer exatamente do ato cambiário chamado protesto, ele leva esse título de crédito até um cartório judicial, um cartório de protesto, um ofício de notas, e esse ofício de notas vai exatamente lavrar o protesto. Com o protesto, nós vamos ter aí a comprovação de que o pagamento não foi devidamente realizado. Nós temos o protesto por falta de aceite, quando o sacado ele se recusou a aceitar, e o protesto por falta de pagamento, conforme eu já falei aí. Então essa aí seria a primeira parte relativo a essa situação. Bom, dando continuidade, nós vamos falar agora dos títulos de créditos em espécies, né? Quais são os títulos de crédito? Devido à questão temporal, a gente não consegue aqui falar sobre todos eles. Então eu escolhi alguns títulos de crédito que nós vamos exatamente trabalhar. O primeiro é a letra de câmbio. Letra de câmbio é um título de crédito formal, autônomo e completo, que contém a obrigação de pagar determinada soma de dinheiro no tempo e no lugar designado, né? Ela tem exatamente essa obrigação de pagar determinada soma. Só corrigir aqui que não é uma obrigação de fazer, é uma obrigação de pagar. Existe um regulamento próprio para isso, seria exatamente o caso do, o regulamento aqui, nós temos o regulamento da Lei Uniforme de Genebra, chamada Decreto de Genebra, Lei Uniforme de Genebra. Então, nós temos exatamente essa lei, onde foi assumida pelo Brasil, existe um decreto, o 2044, que assume exatamente essa lei, que dá entrada nessa lei aqui no Brasil, desse decreto, né, melhor dizendo. Com o título de crédito letra de câmbio, nós vamos ter aí o sacador, o emissor, o tomador ou beneficiário, e nós temos também o aceitante. Então são essas pessoas envolvidas na letra de câmbio. O sacador ou emissor, que é aquele que emite a letra, o tomador ou beneficiário, que é o credor do título, o sacado ou aceitante, que é quem a ordem é emitida. Aqui é uma letra de câmbio, onde nós vamos preenchê-la corretamente, né? Devemos preenchê-la, e os requisitos estão no artigo 1º da Lei Uniforme. Aqui é uma letra de câmbio devidamente preenchida, onde nós temos todos os requisitos e nós temos a figura já mencionada assim. Outro título de crédito que nós temos é a duplicata. Na duplicata, nós vamos ter uma lei própria, que é a Lei 5474/68, em que é uma lei brasileira. Pode salientar que
O título de crédito duplicata é um título originário do Brasil. O Brasil criou exatamente a duplicata, deu origem a esse título de crédito. Importante mencionar que a duplicata, como a gente já mencionou lá na classificação, ele é um título vinculado, ou seja, nós temos uma forma própria para ele e nós temos também que ele tem a duplicata, ela é proveniente de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviço. Então, só há duplicata quando decorrer de uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviço. Ele é um título que nós chamamos de um título causal. É um título de crédito nominativo, obrigatoriamente consta o nome do beneficiário. É um título de crédito à ordem, é uma ordem de pagamento. E note que na duplicata mercantil, sacador e tomador, o sacador, quem cria o título, e o tomador, na qualidade de beneficiário, são sempre a mesma pessoa, ou seja, o vendedor das mercadorias. E o sacado é o seu comprador. Os requisitos estão previstos aí no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 5474, e neste caso é obrigatório o aceite na emissão da duplicata, porque o sacado ele está vinculado ao pagamento do título. Existem algumas formas de recusa do aceite, ou seja, o comprador ele pode recusar a assinar a duplicata. No artigo 8º da Lei 5474, nós vamos ter esses motivos. Nós temos aí o não recebimento da mercadoria ou o recebimento da mercadoria com avarias, se expedidas por conta e risco do vendedor, diferenças na quantidade ou na qualidade da mercadoria entregue e divergência nos prazos e condições de pagamento pactuado. Então, esses que seriam os motivos de recusa de um acerto. Então, por exemplo, eu vendi uma duplicata e acertei que seria pagamento em 30, 60, 90 dias, em 3 pagamentos. Só que quando chegou a mercadoria, juntamente com a duplicata, ela veio todo com vencimento para 30 dias. É uma das possibilidades que eu posso recusar o pagamento, o aceite da duplicata. Repetindo, eu posso recusar o aceite na duplicata. O protesto da duplicata, ele admite tanto na letra de câmbio como na duplicata, também admite o endosso e o aval. Portanto, o prazo para o protesto, nós temos o prazo de 30 dias a partir do vencimento. Então, para efetuar o protesto na duplicata, eu preciso desse prazo máximo de 30 dias a partir do vencimento. Então, é necessário esse prazo 30 dias a partir do vencimento. É o prazo máximo. Eu posso protestar no outro dia do vencimento, com 2 dias, com 3 dias, ou se não, eu faço exatamente nesse prazo aí de 30 dias. É o prazo máximo para efetuar o protesto. Este é o modelo de uma duplicata. Como é que eu faço a duplicata, Como eu já falei, tem que estar devidamente preenchida. Aqui seria o local onde se colocaria o aceite do sacado e aqui seria a assinatura do sacador. Aqui nós temos uma duplicata devidamente preenchida. Bom, a nota promissória. A nota promissória é uma promessa de pagamento, por isso que ele tem esse nome, promessa, nota promissória, onde o próprio devedor se obriga, dentro de certo prazo, ao pagamento de uma soma pré-fixada. Portanto, a nota promissória é um título pelo qual alguém se compromete a pagar a outro um determinado valor. Ela também é regida pela lei uniforme, aquele decreto 57663, e nós vamos ter também o decreto 2044, denominado de Lei Saraiva. É a lei, o decreto que vai tratar sobre esse assunto. Aqui é o modelo de nota promissória, ela também deve estar devidamente preenchida para ter validade. Lembro que a nota promissória não é uma ordem de pagamento, e sim uma promessa. Portanto, o próprio devedor é quem cria a nota promissória, já que é ele que se compromete a efetuar o pagamento, e ele também deve assinar essa nota promissória. Outro título de crédito que nós temos é o cheque, então conhecido cheque. O cheque, existe uma lei que trata sobre isso, é a Lei 7357, de dezembro de 85,
onde ainda consta lá que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, emitida contra um banco em razão de fundos existentes. Então, o cheque continua sendo uma ordem de pagamento à vista. Nós temos, na realidade, a questão do cheque pós-datado, que inclusive esse seria a melhor denominação a ser dada, do cheque pré-datado. Nós temos aí a situação do cheque pós-datado, em que, algumas situações, o judiciário tem aceitado em condenações em danos morais, quando ocorre efetivamente esse dano, sob a alegativa de um descumprimento contratual. Mas o banco ele não pode se recusar a efetuar, a pagar um cheque, sob o argumento de que o cheque está com a data posterior à data atual. Ele tem o dever, a obrigação de efetuar o pagamento do cheque, claro, óbvio, se houver saldo suficiente para esse pagamento. Nós temos uma questão importante do cheque, que é o chamado de prazo de apresentação. Esse prazo, a legislação, ela traz dois prazos: 30 dias se o cheque for sacado na mesma praça de emissão e 60 dias se ele for sacado em praça distinta. Ou seja, o cheque ele tem um domicílio bancário. O domicílio bancário é onde você mantém a sua conta. Então, se ao criar um cheque, eu coloco lá que o cheque foi emitido em Mossoró, Rio Grande do Norte, e minha conta bancária tem domicílio em Mossoró, então nesse caso eu tenho aí o prazo de 30 dias para apresentar esse cheque. Se meu cheque, eu tenho uma conta bancária em Mossoró, mas eu me emiti, por exemplo, na cidade de Natal, na hora da emissão eu coloquei Natal, dia 11 de março de 2019, então neste caso eu tenho exatamente o sacado foi em praça distinta do domicílio do cheque. E eu tenho um prazo de 60 dias para apresentação. Lembro que essa apresentação ela é muito importante para a questão da prescrição do cheque, ou seja, a prescrição executiva do cheque. O artigo 59 vai prever que prescreve em 6 meses contados da expiração do prazo de apresentação a ação de que trata o artigo 47, que é exatamente a ação de execução. Portanto, quando eu for verificar a prescrição do cheque, eu tenho que saber se ele foi emitido na mesma praça de domicílio bancário do cheque ou se ele foi emitido em uma praça distinta. Porque se ele foi na mesma praça, então eu conto 30 dias mais 6 meses. Mas se ele foi emitido em praça distinta do domicílio do cheque, então, portanto, eu conto 60 dias mais os 6 meses. O título de crédito cheque é uma ordem de pagamento, conforme a gente já falou. Você pode observar lá na frente, quando a gente for ver o exemplo, a gente vai ver que tem essa expressãozinha: pague por este cheque a quantia de, e isso torna exatamente um título que ele pode ser feito a transferência por meio de endosso. Se houver divergência entre o montante escrito em algarismo e o escrito por extenso, vale o que está escrito por extenso. O cheque ele circula por endosso, porque ele é um título de ordem de pagamento. Ele não admite a figura do aceite, porque ele já é emitido pelo próprio devedor. Então é o devedor que emite o cheque, portanto não há que se falar em aceite. E a prática comercial, como a gente já falou, ele aceita o cheque pós-datado. Existe uma súmula, inclusive, do STJ, que vai estabelecer que caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Nós vamos ter algumas modalidades de cheque, como cheque visado, cheque administrativo, cheque cruzado, cheque para ser creditado em conta. O cheque visado é aquele em que o banco sacado ele garante o pagamento daquele cheque, né? Ele garante a existência de saldo na conta do emitente do cheque. O cheque administrativo é aquele que é exatamente gerado pelo próprio banco, né? O banco ele é tanto o sacado como ele é o sacador, né? O emitente e o sacado eles se confundem, né? Eles são as mesmas pessoas, e nós temos aí o conhecido como cheque bancário. E o cheque cruzado é aquele que ele é traçado na parte dianteira do título, 2 linhas paralelas entre si de maneira transversal, onde esse cheque obrigatoriamente ele tem que ser pago a um banco. Se ele for em branco, se for apenas as 2 linhas transversais, ele é chamado de cheque cruzado em branco.
e se ele tiver algum nome entre essas duas linhas transversais de um banco, ele tem que ser pago a determinado banco. Nós vamos ter a situação aí que é a de sustação de um cheque. Sustar tem por significado impedir ou interromper o caminho, onde nós vamos ter as duas hipóteses, que é a oposição e a revogação. A oposição, os efeitos da oposição são imediatos, eu estou me opondo ao pagamento daquele cheque, podendo apresentar oposição tanto ao emitente quanto ao portador do cheque legítimo, como, por exemplo, a questão de uma perda do cheque, um furto do cheque. E a revogação, que é também denominada contra a ordem, não há efeito imediato. Os efeitos ocorrem somente após o prazo de apresentação do título, sendo um ato exclusivo do emitente do título. Aqui é um exemplo de um cheque padrão. Aqui nós temos o que garante que o cheque é um cheque à ordem de pagamento. E aqui nós temos um cheque devidamente preenchido com o nome do beneficiário. Aqui nós temos o motivo de devolução. Os cheques eles podem possuir motivos de devolução, que vai variar de vários motivos, como a ausência da assinatura, como a ausência da conta beneficiária, como um furto, como um cheque sem fundo, como a conta encerrada, como divergência na assinatura. Por final, nós vamos ver as cédulas e notas de crédito, são também espécies de título de crédito. As cédulas e notas de crédito constituem títulos de crédito representativos de operações de financiamento. O credor é sempre, obrigatoriamente, uma instituição financeira. Então, eu crio uma cédula de crédito ou uma nota de crédito em benefício de uma instituição financeira. Ele tem por negócio os empréstimos concedidos por instituições financeiras ou entidades a essas equiparadas. As diferenças que nós temos entre cédulas de crédito diferem das notas de crédito pela garantia que elas apresentam. Ou seja, de fato, deve constar na cédula de crédito uma garantia real. Isto é, o crédito deve ser garantido por um bem imóvel ou um bem imóvel. Então, eu posso, por exemplo, efetuar um empréstimo no banco, emito uma cédula de crédito e aí, na cédula de crédito, ela pode ser garantida por um imóvel dado em garantia ou por um bem imóvel, um veículo, algo dessa natureza. Essa garantia real não é um requisito da nota de crédito, e sim somente da cédula de crédito. As cédulas e notas de crédito se encontram em várias áreas econômicas, como a rural, a industrial, a comercial e por aí vai. Nós temos essas situações. Bom, meus amigos, era exatamente essa uma breve explanação desse conteúdo que eu queria passar para vocês. Desejar a todos uma boa sorte nesta prova e que vocês possam realmente conseguir êxito. Valeu e muito obrigado.